Bom dia, galerinha, tudo bem? Aqui é a Proaline. Nós vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula é de português. Nós vamos continuar falando sobre o idoso, sobre o envelhecimento, tá bom? Mas antes disso, eu quero dar um recadinho para vocês. As páginas 46 a 48, vocês vão dobrar as páginas. Se vocês derem uma olhada, é um debate. E esse debate nós precisamos estar junto para poder aí fazer essa atividade. Então, as páginas 46 a 48, vocês vão dobrarem as folhas. Exatamente assim como eu fiz, tá bom? Dobrem a folha, tá? E nós vamos iniciar nossas aulas da página 49 em diante, tá bom? Então, hoje o nosso conteúdo de estudo é das páginas 49 a 53, somente até o exercício 5, tá bom? 49 a 53, somente até o exercício 5. Nós vamos falar sobre o que é o envelhecer, tá? Então, são assuntos que a gente já estudou, então eu tenho certeza que vai ser fácil aí para vocês responderem, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre crônica, né? O que é crônica argumentativa. Então, eu vou ler o conteúdo, né? Nós vamos bater um papinho aí. Vamos lá. Aqui na página 49, nós conseguimos identificar que tem fases da vida, né? Aqui tem um bebezinho, depois tem a menina um pouquinho maior, né? Aí tem já virando um pouquinho mocinha, depois lá na fase da adolescência e depois aí uma mulher, né? Uma mulher já feita. E o que vem aí logo depois, né? A gente vira mulher, a tendência é envelhecer. Então, são fases da vida. O tempo vai passando e a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? Vai envelhecendo, essa é a verdade. Vamos lá. Você já ouviu a frase, o tempo não para? Verdade, né? O que eu mais falo pra Valentina, meu Deus, o tempo não para, olha o tamanho dessa menina, né? A Valentina outro dia era um bebezinho, hoje já tá enorme, né? Já vai fazer 2 aninhos, né? Vamos lá. Qual é o significado disso para a sua vida? Por que você acha que o tempo não para e o significado disso, tá? Em que momentos você gostaria que o tempo parasse, né? De repente, a gente tá vivendo uma fase tão gostosa da vida, né? E você fala, poxa, eu queria que o tempo parasse, né? Eu queria muito que o tempo parasse agora um pouco pra Valentina. Eu vejo ela crescendo assim tão depressa, né? E em meio a essa loucura toda dessa pandemia, eu só queria que o tempo parasse assim, pra que ela ficasse pequenininha e essa doença logo fosse embora, né? E depois voltasse tudo ao normal. E aí, eu faço essa pergunta pra vocês, tá? Em que tempo você gostaria que o tempo parasse, tá? Em que momento? 2. Para você, o que era envelhecer, tá? Então, vocês vão me explicar aí o que é envelhecer, tá? E com que idade alguém é considerado idoso? Nós já estudamos sobre esse assunto, né? Em que idade que a pessoa é considerada idoso no mundo inteiro, tá bom? E que imagem você tem dessa pessoa, que é de uma pessoa idosa? Aí vocês vão me responder essas questões. Lembrando que dentro de cada pergunta tem várias perguntas, tá? Entendeu? Que nem aqui na questão 1 tem 2 perguntas, né? E aqui na 2 tem 3 perguntas. Então, vocês vão responder aí de acordo com a ordem. Lembrando, não cabe na apostila, não tem problema. Marca a página lá no caderno e façam no caderno. Agora, nós vamos lá para a página 50. Nós vamos ler um pouquinho sobre essa crônica argumentativa aqui da Lia, tá? E logo em seguida, vocês vão responder as questões. Eu vou dar uma lidinha aqui no texto para vocês, tá ok? Então, vamos lá. Crônica argumentativa. Alguns escritores gostam de expressar sua opinião e sua forma de ver o mundo em crônicas, as quais, em geral, são publicadas em jornais, revistas ou sites. 1. Leia a crônica a seguir e perceba que a autora Lia Luft tem a dizer sobre envelhecer, tá? Então, nós vamos ler aqui a crônica dela e, em seguida, responder as questões. Deixe a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. Olha que forte esse título daí dessa crônica. Então, vamos lá. Lia Luft. No mês de setembro,
ocorre a maioria dos aniversários da minha família. Eu mesma, netas, filhos, irmão, além dos que já se foram, como mãe e avó materna, sem contar os amigos. Suponho que tenhamos sido inventados nos cálidos meses de verão. Tenho, em relação ao correr do tempo, não amargurado o medo real, mas curiosidade. Desde quando menina mimada, bati o pé porque queria alguma coisa, agora. Algum adulto presente achou graça e resolveu liquidar a minha manha. Deixa de ser boba, o agora nem existe. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina curiosa e teimosa insistia em saber que história era aquela. Explicam que o tempo passa constantemente de modo que quando pronunciamos a última letra da palavra agora, esse agora já é passado. Obstinada, várias vezes tentei pensar a palavra agora empilhando as letras numa coisa só, mas desisti. Então, a cada momento, tudo passava, mudava e já era outro. Eu já era outra? Comecei a me angustiar e me angustiava com coisas que pouco tinha a ver com crianças, que, segundo adultos, de então devia brincar, comer, dormir e se portar bem. Sempre tive vontade de ser adulta. Achava que a vida e os assuntos grandes muito mais interessantes do que os infantis. Detestava ser comandada, numa época de educação bastante severa. Por que ir para a cama às 7h30? Por que comer comidinha inocente como purê de batata e carne de frango? Por que não falar muito à mesa? Por que ter de aprender prendas domésticas como toda boa menina? Eu não queria ser uma boa menina, queria ser a Emília do Monteiro Lobato. Aí fui vendo que a passagem do tempo não apenas significava transformações e novidades, parte boa para que facilmente se entediava, mas também perdas, e para muitos o terror da perda da juventude tornou-se uma epidemia e a busca desesperada por deter a qualquer custo os sinais do tempo. Parecer ter 30 aos 60 e ter lábios sensuais aos 70. Vale a pena? A velhice, desde que, como o detestável nome de melhor idade. É uma fase natural da vida, um dom a ser curtido. Dor e doença não escolhem idade. Nem sempre a juventude é linda. No avançar do tempo, importa preservar certa elegância, quando dá, e cultivar o bom humor, quando é possível. Tona Carreiro, ao fazer 80, respondeu uma jovem jornalista que ele ligava e perguntava como encarava a velhice. Velhice? Eu acho ótimo, porque a alternativa é morrer jovem. É, minha amada comadre Mafalda Veríssimo, que sempre me fez falta, contou fingindo-se indignada que alguém ao telefone, sabendo que era ela, exclamou: Dona Mafalda, a senhora ainda é tão lúcida. Que se arrume o que nos incomoda, mas dentro de alguma normalidade, deixa a gente ter o privilégio de envelhecer em paz, que a gente vai tentar não ficar ainda por cima rabugenta. E quem sabe o rio do tempo desemboca em algum mistério mais interessante do que nossas trapalhadas agora, né? Então, aqui é uma crônica argumentativa aqui que a Lia fez, né? E nós vimos também que dentro dessa crônica, a palavra lúcida, ela tá grifada. Então, toda vez que nós encontramos uma palavrinha que esteja grifada, ela tem um significado logo embaixo. Então, lúcida é o que tem clareza das ideias e que demonstra o uso da razão, né? Então, aqui a Lia, ela fez essa crônica argumentativa aí dela. E isso aí é um texto aí pra gente, né, refletir, né? Que nem ser tão jovem também às vezes é bom, né? Então, aí tem seus pós e seus contras contra a velhice e contra a juventude. Então, vamos lá. Lia, ela é uma escritora extremamente famosa e importante também, tá? Eu vou ler aqui nessa caixinha que fala um pouquinho sobre ela. A escritora gaúcha Lia Luft, de 1938, sempre gostou de ler. Formou-se em pedagogia, mas como aprendeu alemão desde pequena, com o passar do tempo começou a trabalhar como tradutora para algumas editoras. Também traduziu obras de escritores de língua inglesa, além de professora e tradutora. Luft escreve poemas, contos, romances e crônicas como no texto lido, tá? Então aqui nós temos as questões para responder, que é somente até a número 5, tá? Não se esqueça. Então vamos lá. 2. De que maneira, né? De maneira geral, qual é a finalidade dessa crônica? Aí aqui tem A, B e C.
Na correta, vocês vão colocar o xizinho. Eu vou ler a primeira para vocês. A. Ensinar as pessoas a envelhecer de forma saudável. B. Expor um ponto de vista sobre a necessidade de respeitar como as pessoas se comportam e a respeito do próprio envelhecimento. Ou C. Narrar o primeiro contato de uma pessoa com a ideia do envelhecimento. Então, achou a correta? Faz o xizinho aí em cima da letrinha, tá bom? 3. No título, o leitor fica sabendo qual é, segundo a autora, a maneira ideal de envelhecer. Leia novamente o título da crônica. Então, vamos lá. Deixe a gente ter o privilégio de envelhecer em paz. A. Como a cronista entende que deve ser o envelhecimento, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha lá no texto e vai descrever para mim como que ela entende como deve ser o envelhecimento, tá? Lembrando que não precisa ser nada muito extenso, tá? Então, aí, escrevem aí uma forma sucinta aí dessa resposta aí. Gente, perdoe, o carro novo tá passando, tá? Deixa eu tentar